madrugada, ó Deus, sabemos que Tu já colocaste no coração do Teu servo, que Teu Espírito Santo abra nossa mente, nossa alma, nosso espírito diante de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu sempre brinco com os meninos do louvor, né? Eles só fazem louvor comigo quando o Ronaldo prega, né? Mas hoje exageraram não é? Uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Aleluia. Bem, bom demais. Brinco muito com os meninos do louvor. Tem a pressa não hoje, irmão. Liguei para o Ronaldo 2 horas e ele me concedeu. Então aguenta aí. Nós vamos almoçar, se fica aí. Beleza. Bom demais. Umas 3 semanas antes da eleição de presidente, Deus pôs no meu coração fazer um estudo sobre o Salmo 1. E eu confesso que fiquei muito preocupado. E eu falei com Deus, Senhor, significa que nós vamos ter que passar por uma situação difícil? Eu achei interessante outra coisa, que todas as igrejas, ao curso da campanha eleitoral, todas as igrejas jejuaram, todas as igrejas fizeram orações, todas as igrejas fizeram aquilo, todas as igrejas fizeram aquilo. E confesso que não aconteceu a nossa vontade. Ainda? Não sei exatamente o porquê, não sei nada disso, mas eu estava conversando com uma irmã agora, quarta-feira. Essa irmã é nascida num lar cristão, filha de pastor, um monte de coisa. Eu falei bem assim, quantas vezes já orou o Pai Nosso? Ela falou, não sei, milhões de vezes. Aí eu falei bem assim, pois é, e a gente não acredita, né? A gente lê, ora. Seja feita a sua vontade. Amém. E nós queremos que Deus faça o quê? A nossa, porra. E a visão que Deus me deu, depois deu com uma irmã aqui da igreja também, é que ele erguia o tapete e varria a sujeira. Amém. E não tinha outro jeito de varrer a sujeira. Não tem outro jeito. Não tem jeito de varrer a sujeira sem ela ser revelada. Então é isso que eu queria conversando com o pastor João. O dia que o irmão dele veio aqui pregar, eu me assustei. Porque ele profetizou o que está acontecendo. Se você lembrar da pregação dele, sabe? Isso me assustou muito. Então são coisas que Deus está confirmando. Amém. Quando aquela menina cantou Existe um rio, Senhor, é uma música que eu acho tão bonita. Não combinei nada com você, certo? Mas foi a visão que Deus deu a Sueli de uma montanha, enorme montanha, fendida no meio, escorrendo sangue pela montanha. Glória a Deus. E aqui em cima da montanha, uma mega de uma nuvem que jogava um rio e lavava aquilo. Glória a Deus. Eu te falar para a Sueli o seguinte, Sueli, os 2 sonhos, as 2 visões são a mesma, como diz José. Tanto aqui eu vi quanto aqui você viu. Mas nós vamos ter que passar por uns momentos. Amém? Amém. Quero que você entenda que esse momento de pós-eleição que nós estamos passando, que toda escolha tem consequência. Não adianta. Eu quero que você entenda também que radicalismo, seja da direita, seja da esquerda, são faces de uma mesma moeda, são radicalismos. Eu estava conversando hoje de manhã com a Maria Alice e eu perguntei para ela, né? Vocês não sabiam, ou todo mundo não sabia, das regras e dos riscos? Todo mundo não sabia
do problema das urnas. Mas que ele diz o pastor Amaro, mas depois que se tornou lei, você tem que obedecer. Não pode, você tem que proibir antes de ser lei. Entendeu? Vamos imaginar, eu já falei que tem 2 horas de pregação, vocês não fiquem nervosos não. Nem comecei. Vamos imaginar, vamos ter certeza absoluta que as urnas são falsas, as urnas tiveram falcatrua. Vamos imaginar? Vamos imaginar que o Bolsonaro ganhasse. Apesar das urnas ser falsas, apesar de eu consigo ver o seu pensamento. Posso ficar aqui. Louvado seja Deus. Eu vi um pastor pregar, eu achei lindo demais, né? Que disse que uma senhora entrou na igreja dele e foi dar um testemunho. O pastor quer dar um testemunho. Olha, o senhor conhece a minha vida. Eu não tenho nada. Mas o banco depositou errado na minha conta R$10.000. Entreguei o dízimo. Não dá, gente. Não dá, gente. Não é o fato do erro. Não dá. Bem, com isso foram criados 2 Brasis. 2 Brasis. E o problema de uma casa dividida, a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 12, é que ela não subsiste. E aí diz o seguinte: orar, mais ação, igual a reunião. Quero fazer uma pergunta para você. Você ora para ter essa reunião? Você age no sentido de se tornar um só Brasil novamente? E veio no meu coração uma dúvida atroz. Como conviver nesse país, nessa situação, nesse contexto? Como conviver pelos próximos anos aí? Não estou falando se vão ser meses, dias, anos, 4 anos, não quero entrar em detalhe de tempo, não. A palavra de Deus diz lá em Atos que o tempo pertence ao Senhor. Mas como? E aí Deus pôs no meu coração esse Salmo 1. Além da gente descrever a beleza literária do Salmo, além da gente descrever a sua enorme dimensão teológica, eu gostaria de entender, gostaria que você entendesse comigo o Salmo 1 como um modelo de atitude pessoal para os próximos anos que vão vir. Mais uma vez, não sei nem se o meu amigo ali vai assumir ou não, se não vão descobrir, não vou entrar em detalhe, mas se prepare. Amém. Um modelo de uma coisa, né? Se você ver esse Salmo, o Salmo 1, ele opõe o caminho dos justos ao caminho dos perversos. Basicamente é isso daí. E ele diz no Salmo tudo que somente a justiça de Deus descrita na Bíblia é capaz de mover a sociedade, é capaz de modificar uma situação. Glória a Deus. Mas a situação ela é mudada por pessoas, através de pessoas e para as pessoas. Então você precisa entender que o objetivo todo é que a pessoa mude, que a pessoa seja transformada, que a pessoa seja produtiva, no sentido de trazer mais justo, de integrar mais justo a comunidade dos justos. Está escrito no Salmo 1. É isso que nós vamos ver. Eu queria que você fosse curioso que nem eu. Por que é Salmo 1? Por que é? Não podia ser o 23 no verbo 1? Não podia ser o 91, que é mais bonito? Mas por que o Salmo 1 é o Salmo 1? O Salmo 1, ele é a porta de entrada de uma casa
composta de 150 orações que juntamente formam o livro dos Salmos. E para mim não tem um livro mais humano do que o livro dos Salmos. Eu fico vendo Davi, Senhor, persegue seus inimigos, fura os caras com a espada, destrói eles. Tipo do inimigo, tipo do homem. É importante que essa porta não fique fechada. Porque para quem não conhece a casa, não tem outro lugar para entrar, não se a porta. E é nessa porta de entrada que o visitante recebe a primeira impressão da casa. Se a coisa for boa, ele entra. Se a coisa for ruim, ele volta para trás. É onde acontece o diálogo entre o visitante e quem o recebe. É importante que ele seja correto, ele seja lícito, ele seja íntegro, ele seja inteiro, ele revele o que você vai ver. Vamos lá. Versículo 1. Eu vou ler aqui na minha tradução, que eu achei muito interessante. É diferente de todas as traduções que eu já vi. A maioria das traduções do Salmo 1, ele está no presente. Bem-aventurado o homem que não anda, ele está no presente. Eu achei essa tradução, onde ele fala no passado. Ele fala no seguinte contexto: ao longo de toda a minha vida eu agi assim. Não é agora que vou mudar. Então ele diz o seguinte: o versículo 1 é formado por 4 frases. Feliz o homem que não andou conforme o conselho dos perversos, não parou no caminho dos pecadores e não se assentou na roda, ou não se sentou no assento dos zombadores. Essa é uma resistência à malvadeza. Então eu queria que você trouxesse essa palavra, antes de começar, eu queria que você trouxesse essa palavra, o contexto de hoje, a vida sua de hoje. Amém? Amém. O início do Salmo ele caracteriza, se você ver aí, por uma presença numerosa de pessoas más. Ele fala perversos, pecadores e zombadores no plural. Ele vem dizendo que essas pessoas, além de ter essas características, elas não são desconhecidas. A Bíblia, em um monte de textos, ela fala quem são esses caras. Se você pegar o perverso nas tradições da Sagrada Escritura, é quem mostra um comportamento negativo no sentido de desfavorecer a comunidade. Esse é o perverso. Se você quiser citar nome, quiser pôr nome na frente, fica à vontade. Mas é isso que nós estamos falando. O comportamento negativo dessas pessoas, através de palavras, de atitude, os torna culpados. Porque eles ameaçam a vida de inocentes. Você precisa trazer para o contexto atual o seu isso. Se você pegar o Salmo 37, versículos 12 e 14, ele fala o seguinte: o perverso trama contra o justo, a fim de fazer cair o oprimido e o pobre, para degolar os homens retos. Não é só palavra, é atitude. Vou mais longe para você. Se você pegar a cultura de Israel antigo, ou do próprio Oriente antigo, não existe uma diferença entre a vida profana e a vida religiosa da pessoa. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que tudo aquilo que você faz para o próximo determina o seu relacionamento com Deus. Não é de um lado, eu amo o Senhor, cacete no próximo. Não funciona assim, não existe dissociação. A Bíblia caracteriza como a falta de solidariedade ao mais necessitado como pecado.
Ela caracteriza isso. E pecado é uma das coisas mais legais da gente entender, né? O segundo, eu falei do perverso, agora estou falando do pecador. E o pecado é a coisa mais fácil para a gente entender, porque é o mais comum entre nós. Né? A palavra de Deus diz lá em Romanos 3, 3:23, ele fala o seguinte: todos pecaram. Ele generaliza o ser humano. E se você pegar a terceira menção que faz aí dos maus, ele fala dos zombadores. E aí eu quero usar a Bíblia. Zombadores são pessoas arrogantes que agem no ardor da sua insolência, lá em Provérbios 21. Responsáveis por rixas, litígios, humilhações, agitam a cidade, está lá em Provérbios 22. Consequentemente, o zombador não anda com os sábios, Provérbios 15. Pelo contrário, quem tenta corrigir um zombador apenas receberá humilhação e ódio com relação dele, Provérbio 9. Não tem como você falar do zombador. Outra coisa interessante, se você leu lá no primeiro capítulo 1, ele fala bem assim: o homem que não andou, não parou e não sentou. É como se, eu fiquei vendo essa cena, é como se você estivesse andando, aí você vê uma bolinha ali, né? Uma reunião de gente, você para e você escuta aquela conversa que você sente. Mais ou menos por aí. Mas o Salmo 1, ele evidencia mais coisa ainda, ele vai além da crítica a essa sociedade. Ele fala que os malvados, que são os pecadores, os zombadores, os perversos, eles agem de maneira consciente, planejada. Ele fala aqui a palavra conselho lá no versículo 1b, conforme o conselho dos perversos. Essa palavra conselho, ela é traduzida no hebraico como desígnio, projeto, ideia. Então eles falam que os perversos, os maus, eles agem de maneira consciente. Eles planejaram assumir aquela determinada posição na sociedade de maneira consciente. Ninguém é bobo na história. Mês passado eu preguei sobre o gato, né? É o caráter do cara é gato. As pessoas de uma solidão social. Dá a impressão que se a gente não participar dessa sociedade que está dominando o país, dominando a nação, dominando a vida, a gente é isolado e a gente fica numa solitária. Mas talvez seja no momento do povo de Deus, do fiel de Deus, agir murmurando dia e noite a palavra do Senhor, no sentido de evitar com que os seus irmãos caiam nesse processo de isolação e de solidão. O Salmo 1, ele ainda fala desse ensino no conceito de ser perfeita e perfeitamente capaz. Ele tem a consciência de que a Bíblia é perfeita e perfeitamente capaz de tirar as pessoas, de dar uma nova motivação para as pessoas, de tirar essas pessoas dessa parte de isolação, dessa parte de solidão. Se você vê o Salmo 19, versículo 8, ele fala exatamente essa parte. Eu vou ler Salmo 19, 8. Hoje eles me deixaram na mão aqui no telão aqui. Só porque eu falei a prática de Deus. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ele muda a tua vida. Ele tira você desse sentimento de isolação. Aleluia. Versículo 3. A produtividade do justo. Também é composto em 4 frases. Será como uma árvore plantada junto a canais de água, que dá seu fruto a seu tempo, e cujas folhagens não murcham. Tudo o que faz terá êxito. Agora o homem feliz, desse Salmo 1, é comparado a uma árvore produtiva,
Ele é considerado uma árvore plantada junto a canais de água, árvore que produz fruto no tempo certo, árvore que até mesmo ultrapassa os limites da natureza e diz que as suas folhas jamais murcham. É uma coisa espantosa. Se você pegar essa imagem da árvore produtiva, você vê que essa árvore foi plantada junto a canais de água. Quer dizer, ela não nasceu nesse lugar. Ela foi tipo enxertada, transportada por esses lugares de canais de água. Aleluia. É como se fosse um êxodo, né? Então muitas vezes você pergunta assim, mas caraca, né, meu? Podia ter nascido num outro país menos problemático. Às vezes se contesta, e às vezes Deus fala assim, mas fui eu que te pus aí, pai. Fui eu que te pus aí. Você foi plantado. Esse contexto do êxodo, para mim, é muito legal. Porque se você pegar Israel, quando Deus tirou Israel do Egito e plantou Israel